Fala, povo de Deus! Quero trazer a palavra do Senhor ao seu coração nesse dia, meditando sobre a dor que o pecado pode e deve causar em nosso coração. Você já se sentiu pesado e incomodado quando comete pecado diante do Senhor? A palavra de Deus é clara em nos dizer que nós cometemos pecado. Em 1 João, o autor diz que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso, já que o próprio Deus nos diz que somos pecadores e que o nosso coração é determinado a fazer o que é continuamente mal. Pela graça de Deus, porém, fomos salvos de forma que não somos mais escravos do pecado. Fomos livres de forma que agora nós não corremos atrás do pecado e ele deve então se tornar um acidente na vida do crente. Porém, é um fato, ainda cometemos pecado. O texto que eu meditei nesse dia foi o Salmo 32, versos 3 e 4, que dizem: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Nesse salmo, nós podemos observar como Davi se sentia quando percebia que estava em pecado. Enquanto ele estava relutante em clamar a Deus por perdão, o texto diz, e é claramente aqui uma figura de linguagem poética, que os seus ossos envelheceram, que ele gemia em sua alma, e o seu vigor se esvaiu, se tornando como um deserto, como em uma sequidão, mostrando o sofrimento da sua alma. Nós devemos analisar em nossas vidas se o pecado em nós causa tamanho estrago ao ponto de passarmos por tal sofrimento. Será que o conhecimento de que estamos em pecado causa angústia em nossa alma? Será que o nosso coração não é de pedra ao ponto de se tornar insensível quanto aos nossos pecados? A palavra do Senhor mostra que só encontramos a paz em nossa alma quando nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor. Não há alma tranquila enquanto sabemos que desobedecemos ao Senhor. No dia de hoje, clamemos ao Senhor por perdão pelos nossos pecados. Vamos dar nomes aos nossos pecados e, de fato, confessar diante do Senhor, buscando a paz de Cristo para o nosso coração quando fizermos isso. Encontraremos então descanso, encontraremos então perdão de Deus, vivendo em harmonia com o Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome. Obrigado pela Sua palavra que falou ao nosso coração nesse dia, nos lembrando como o pecado deve causar uma dor em nosso coração. Nós pedimos que o Senhor trabalhe em nós para que em cada momento possamos, quando cairmos em pecado, entrarmos numa angústia muito grande e que essa angústia e esse sofrimento nos leve a correr diante do Senhor, a pedir perdão a Ti, Pai. Nós louvamos o Senhor e pedimos a graça do Senhor para andarmos em santidade e para abandonarmos diariamente o pecado que outrora praticamos. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o seu dia seja debaixo da graça do Senhor e que você tenha um coração que realmente sofra quando está em pecado. E confesse ao Senhor. Curtiu essa devocional? Considere se inscrever no nosso canal. Temos devocionais aqui todos os dias. Paz do Senhor seja derramada sobre a sua vida nesse dia.